Pessoal, hoje eu estou aqui para falar de importação, exportações. Você vai saber de tudo isso aqui com o fera disso aí. Eu não tenho outra pessoa para indicar a não ser ele, Kleber Fontes, referência em comércio exterior. Estou aqui com ele. Kleber, conta para mim primeiro aí quem que é o Kleber Fontes. Obrigado aí pela oportunidade, Cleiser, de fazer parte desse projeto e principalmente compartilhar um pouco da nossa história, né? Um tema muito importante que está em evidência, importação e exportação, principalmente com tudo que está acontecendo na geopolítica brasileira. Mas a minha história, basicamente, eu sou natural de Campinas, interior de São Paulo, e com 18 anos eu decidi mudar de país, onde planejei durante um ano, e aos 19 anos peguei um voo e mudei para Nova Zelândia, onde eu residi durante 4 anos. E vocês já vão entender por que é muito importante a Nova Zelândia na minha história. Após 4 anos de Nova Zelândia, eu voltei para o Brasil, só que de vez eu voltar para Campinas, eu acabei voltando para Curitiba, porque daí eu fui gerenciar uma agência de intercâmbio. Fiquei nessa agência durante 3 meses, vi que não era o meu negócio de fato. E qual que era a única habilidade que eu tinha naquela época que eu identifiquei, porque eu estava ali na época com 23 anos de idade, sem faculdade, né? E tudo mais, foi que, de fato, a única coisa que eu sabia fazer muito bem feito era falar inglês. Porque quando eu morei na Nova Zelândia, além de morar, eu estudei também a língua, a parte gramatical. E quando né? você... Porque assim, ó, vamos pensar o jovem de hoje, ele não se atira desse jeito, né? Tipo, eu tive uma história parecida, mas não cheguei aí para o exterior. Eu também saí de casa cedo aí para estudar tudo. Mas como que foi essa decisão sua? Poxa, eu tô lá com 17 anos, pensei, vou para... Como que você pensou em ir para outro país e ainda ficar 4 anos? O que foi esse start seu? Então, eu digo que assim, foi uma força maior do que eu. O que aconteceu? Depois que eu acabei o Senai com 16 anos de idade, que eu trabalhei como menor aprendiz, eu não vi uma perspectiva no Brasil sem falar um inglês de fato fluente. Então, na época, é até bem interessante essa história, Cleiser, que minha mãe foi professora do Estado, aposentada, meu pai é operador de empilhadeira numa multinacional. Então, quando eu entrei no Senai como menor aprendiz, eu fui juntando dinheiro. Quando chegou meus 17 anos, 18 anos de idade, eu não via a perspectiva de ficar no Brasil, de crescimento, e comecei a pesquisar os países, quais seriam os países que eu poderia, de fato, fazer um intercâmbio com aquele dinheiro que eu juntei, porque meus pais, infelizmente, ou felizmente, não tinham condições de me ajudar naquela ocasião. E a Nova Zelândia apareceu como um país mais fácil de entrar, comparado com os Estados Unidos, Canadá ou até mesmo a Austrália. Então eu comecei a pesquisar, é até bem interessante, porque daí coloquei no computador planilhas, pesquisando países, comecei a entrar em contato com pessoas lá por meio do Orkut, por meio do ICQ na época, do MSN e tal e tudo mais. E quem tá assistindo para lembrar disso, né? ICQ era o que fazia o barulhinho, né? Exato, Que exato. tinha ali. Ó, eu e minha esposa, a gente namorava pelo ICQ Ai, que ainda, né? legal. Que tinha isso aí lá naquela época. E ali você já começou a fazer o contato com o pessoal para entender como E que daí, olha, você poderia ir. exatamente, olha que loucura. Daí o que eu fiz? Eu vi que a Nova Zelândia tinha a moeda muito mais próxima do que o real, que em 90 dias você podia ficar como turista lá, não exigia visto, e comecei a mandar e-mails. Eu mandei e-mail para umas 50 escolas de inglês, tudo em português, para você ter uma ideia. E comecei a receber resposta. Por quê? Porque eram brasileiros que trabalhavam essas escolas de inglês na Nova Zelândia. E o pessoal começou a me subsidiar com informação. Ó, aqui você faz assim, você vem como turista, daí você vai lavar louça, aí você fica estudando aqui, aí depois você pega visto de trabalho, etc. Então eu fui montando esse quebra-cabeça, esse projeto. Até me recordo que quando eu cheguei para os meus pais e comentei com eles que eu ia para lá, eles meio que não acreditavam, tal e tudo mais. Mas eu juntei dinheiro, peguei dinheiro do meu... Eu tenho um irmão gêmeo, peguei dinheiro emprestado dele e tal A e tudo gente mais. vai falar dessa do seu irmão E daí, depois, comprei a passagem até pelaquela agência STB como estudante e tal e tudo mais, e fui para Nova Zelândia. Cheguei lá, fui ficando, porque nunca é suficiente. Estudei durante 4 meses numa escola comunitária, em inglês. Eu era o único brasileiro nessa escola, a maioria asiático, tinha italiano, outras nacionalidades. Depois peguei um visto como chefe de cozinha e fiquei durante 4 anos. Show. E você chegou a trabalhar como chefe de cozinha lá? Sim, trabalhei depois que eu comecei lavando louça e depois eu me tornei chefe de parte, que é chamado, que é o quarto chefe da cozinha, né? Você tem o head chef, o sous-chefe, você tem o demi-chefe e o chefe de parte, que é mais responsável pela parte de sobremesa e a parte
de saladas. Então, todo esse período que eu fiquei depois foi como chefe de cozinha. E aí desapaixonou para a parte de chefe de cozinha e voltou para o Brasil. Exatamente. Então, voltei para o Brasil por meio de um pouco de pressão, vamos dizer, da família, mas que infelizmente acabei ficando mesmo distante quando voltei para cá. E daí fui trabalhar nessa agência de intercâmbio, não tinha interesse em permanecer na área. Por causa do inglês, eu me matriculei numa universidade em Curitiba que chama Uninter, a qual até hoje eu sou professor, sou docente dessa universidade. E, na ocasião, quando no primeiro dia de aula, o professor entrou na sala de aula, Cleiser, e perguntou quem aqui fala inglês fluente de fato? E tinha lá 40 pessoas, eu e mais um ergueu a mão. Mas você entrou para estudar primeiro? Para fazer a faculdade. Ah, para fazer a faculdade. De quê? Isso, de comércio exterior. Ah, de comércio exterior. Você entrou lá, o professor perguntou quem que fala fluente aqui? Porque tem muita diferença. Por exemplo, eu rasto no inglês, mas eu não sou fluente. Até falo muito, ainda mais agora com o IA, até queria te perguntar um pouco disso. O pessoal fala, agora... Poxa, eu tenho vários e vários negócios, né, dentro da empresa nossa que são de cursos de inglês, são professores de inglês, tudo aí. E eu acredito muito que, claro, que a IA vai dar um salto nisso aí para quem não fala nada, né? Poxa, ele poder utilizar a tecnologia para falar lá. Mas eu, igual eu te falei, eu domino parte do inglês, mas eu não consigo desenvolver o meu inglês a nível de eu negociar igual eu consigo negociar no Brasil. Então, se eu for negociar algo, né? Poxa, tô lá, vou ter um cliente e eu querer negociar com ele um contrato, tudo isso, me falta ainda essa fluência no inglês. E aí, naquela época, você já era o AIS no inglês. Porque com 4 anos lá já estava todo. E foi isso que ele perguntou. Levantou a mão, o Kleber estava ergui a mão e falei, poxa, se eu sou um dos poucos aqui nessa sala de comércio exterior, numa universidade que fala inglês de fato, sabe negociar com profundidade e tudo mais, se eu aprender a parte técnica de comércio exterior, eu vou nadar de braçada. Porque imagina, eu vou poder trazer empresas estrangeiras para o Brasil, né? Pensei numa série de coisas. E voltando só nessa parte daí, o que você acredita nisso? Você acha que hoje vai ficar mais fácil, mas ainda vai depender da pessoa estudar? Eu até esses dias escutando um outro empresário, ele falou, Cleiser, será que todo quanto é lugar vai ter, né? Tipo, eu falo, hoje você anda com o celular para baixo para cima, né? Ele fala, mas na hora que você precisar comunicar, não vai ser meio que uma vergonha, né? Um cara porque você deve ter um monte de concorrente seu que está na sua área que nem inglês fala fluente. Exato. O que você acha disso aí? Eu acredito que você falar uma outra língua fluentemente te dá autoconfiança. Então, a partir do momento que você tem essa autoconfiança, você enfrenta essas situações e acaba obtendo essas oportunidades. Então, assim, a inteligência artificial vai ajudar? Vai. Mas a gente vai ter que, no caso, colocar ela de fato em prática. Vamos supor, por exemplo, a seguinte situação. Que você tem interesse em trazer um produto lá da China, em específico no interior da China. Você não fala mandarim fluentemente, fala o inglês. O que você faz? Você pode muito bem pegar um voo daqui para lá, logicamente planejado, leva o celular, verifica como que funciona a internet e tudo mais e enfrenta a situação. Então, uma coisa que a gente vai vendo, principalmente com o avanço de tecnologia e inteligência artificial, é que a barreira da atitude... Tá acabando. Vai acabar, mas a gente tem que ir para cima fazer acontecer, porque as coisas não vão cair no colo, entendeu? E legal você falar isso aí de barreira da atitude. Eu nunca tinha escutado esse termo, assim, barreira da atitude. Você mesmo quebrou uma barreira da atitude gigante, né? Quando Exato. Você vai, poxa, com 18 anos eu vou ficar 4 anos fora. Não é, assim, não são todas as pessoas, ainda mais assim. Muita gente fala, quem tá assistindo, mas é fácil. Ele tinha. Não, ele não tinha, acabou de falar. Não foi o pai dele, não foi a mãe dele que bancou. Não tinha dinheiro. Você foi ali, você mesmo que correu. Aí você vai, chega, tá lá na universidade. Daí eu tô na universidade, comecei a fazer, no caso, buscar estágios na região em comércio exterior, pedi para sair da agência de intercâmbio, fiz várias entrevistas, inclusive em multinacionais, e daí eu fui convidado para fazer estágio numa empresa que na época chamava Casco Logística. E daí eu entrei como... Até me emociono de falar dessa parte. Eu entrei como estagiário. E eu lembro até hoje que a gente vai completar agora o Grupo Casco, que é essa empresa da qual eu me tornei sócio, vai completar 20 anos de mercado agora em julho. E a Casco já era, assim, ela já tinha uma roupagem naquela época, né? Ela tinha 1 ano e meio, 2 anos de vida, entendeu? Era uma empresa pequenininha. Na época tinha o Paulo, o Thiago de sócios, mais o Eduardo, mais o Rogério como funcionário, então era uma empresa bem pequenininha. E o que me chama a atenção, Cleiser, como eu tive muita dificuldade
de entrar na área de comércio exterior, na época eu fiz umas 10 entrevistas. E o pessoal falava, nossa, o seu inglês é muito bom, tal e tudo mais, mas você não tem experiência na área, então não contratava. Quando eu cheguei para trabalhar na Casco Logística, na ocasião, eu falei, não, então eu vou dar o meu melhor, vou fazer acontecer. Então eu quero que essa faísca que fez eu chegar até aqui permaneça. Então eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu chegava lá na empresa, por exemplo, não tinha a chave do escritório e esperava o pessoal chegar para abrir. Nos finais de semana, para você ter uma ideia, eu me matriculei num curso que até fica aqui na Avenida Paulista, tinha filial na época em Curitiba, na Aduaneiras, um curso de 3 meses durante o sábado. Então eu fazia a universidade à noite e no sábado eu estudava comércio exterior. Nos finais de semana, eu ia nas livrarias dos shoppings em Curitiba, Shopping Estação, Shopping Curitiba, e ficava estudando comércio exterior. Então eu respirava comércio exterior, entendeu? Eu falo muito que a maioria dos empresários que hoje, empresário aí bem sucedido aqui, que senta aqui, que vem conversar comigo, tem essa história, teve uma parte, né, que ele estava empreendendo mesmo, ele estava sendo empresário dentro do CNPJ de outros, que é o que eu mais vejo. Na empresa nossa, eu sempre falo, lá você cresce quando você consegue ensinar outro e também vai ter que ter muito isso aí. Os caras esquecem que quem está numa posição de liderança, ele tem que chegar antes dos liderados dele. Ah, mas é sempre isso? Não, porque na maioria das vezes você ainda vai sair bem depois. Então não tem esse negócio de cobrar horário nem nada. Mas tem que cobrar, não é... O cara fala, eu suei a camisa lá, tal, né? Tô vestindo a camisa, não. Eu falo, tem que suar a camisa, né? Tipo, tem que estar ali mesmo junto, vivendo. E muitas vezes o cara fala, mas eu vou deixar o empresário rico. Claro, cara, você tem que deixar o empresário rico. Se a empresa ficar bem, ele vai também te remunerar. Né? Então, esse pensamento não tem. Falar, todo mundo que é empresário quer lá, ficar ali cobrando o cara, que o cara tem que pensar como empresa. Claro que o cara tem que pensar como empresa, que pode ser um futuro sócio seu. Sim. E exatamente foi o que foi acontecendo contigo na jornada. Não, e eu comento o seguinte, Kleisler, por que no caso eu tive um certo êxito nessa dedicação? Eu faço até um paralelo com o brasileiro que reclama do Brasil e vai morar no exterior. Quando o brasileiro ele vai morar no exterior, por exemplo, no meu caso lá, quando eu fui, eu lavei louça, não parece, mas trabalhei como modelo fotográfico, fiz de tudo que você imaginar na Nova Zelândia. O que acontece? Por que eu tive um certo êxito lá? Porque eu fiz uma imersão e eu foquei no meu objetivo. Então, por exemplo, quando eu cheguei em Curitiba, o que eu fiz? Falei, não, é comércio exterior que eu quero? Eu tomei essa decisão de fazer a faculdade e de trabalhar numa empresa, na época falava inglês fluente, assim como fala até hoje, eu vou me dedicar de corpo e alma. Então, por isso que você acaba tendo êxito, porque o que acontece? Muitas vezes você perde o foco. Então, um exemplo que eu uso bastante, até principalmente quando a gente faz bastante entrevistas para estar sempre contratando gente, eu vejo que tem muita gente que ele tem uma certa dificuldade de se recolocar no mercado. Quando ele se recoloca, Cleison, o que ele faz? Estagna. Ele para de buscar por conta própria. Existe até estatísticas de o investimento do que o próprio CLT ou pessoa jurídica ou profissional que ele faz de pagar os custos do próprio bolso, são muitos poucos fazem esse investimento, porque a maioria espera a empresa bancar eles. Então, o que eu quero dizer? Para você ter uma ideia, eu estava lá fazendo a faculdade. E buscando. E no final de semana estudando comércio exterior. Hoje, nós temos clientes daquela época que eu fiz no curso da Aduaneiras aos sábados, conversando com o pessoal, se tornaram clientes, até hoje são clientes nossos. Então, assim, eu comecei a trazer clientes para a empresa sem ser o comercial da empresa, porque eu era estagiário. Então, naquele 1 ano, eu fiquei dedicado, focado e tudo mais. Comecei a receber oportunidades de outras empresas, porque daí eu comecei a ter experiência na área de comércio exterior. E, na ocasião, sinalizei para o Paulo e para o Thiago, que na época eram os meus chefes superiores direto, e eles me convidaram para fazer parte, incorporar como um sócio da empresa, me tornando o diretor comercial do negócio. Então, hoje, então, a empresa sua, a Casco é um dos braços também, seu? Isso, na verdade é o meu braço principal, né? Hoje você junto ainda, o controle societário ainda é o mesmo, com os outros dois, vocês são em 3 lá. Nós somos em 3. E eu gosto muito de perguntar isso, tipo, porque tem muita gente que tem um bloqueio com sociedade. Como que é o papel de vocês hoje lá? Como que vocês dividem? Tipo assim, para muita gente isso ainda é um tabu. O cara fala, eu não vou ter sócio é um problema, que não sei o que e tal.
Em parte, se você não tem uma sociedade estruturada, é um problema. Mas a gente está falando da sociedade de muito mais de 10 anos, né? Quantos anos vocês estão juntos? Estamos fazendo 20 anos agora. 20 anos. De empresa. E como que é o arranjo ali entre vocês, ali, o acordo que vocês têm? Muito boa a sua ali? pergunta, Cleiser, porque assim, o que acontece? Até eu costumo dizer, principalmente com a minha equipe comercial diretamente, eu falo o seguinte para a minha equipe comercial: qual que é o segredo do meu sucesso? Vamos dizer, né? Cada um tem um sucesso, mas o sucesso até onde eu cheguei até agora, que para muitos pode não significar nada, mas para mim significa muito. O segredo do meu sucesso é eu cuidar da minha vida. Então, como que funciona no Grupo Casco? O Paulo Henrique, que é o sócio fundador, ele é responsável pela parte operacional. O Thiago Burbella é responsável pela parte financeira e também pela logística internacional. E eu sou responsável pela área comercial. Tá? Então, o que eu faço? Eu cuido do meu departamento, da maneira que tem que ser cuidado, sempre trazendo cliente, mantendo o cliente e tudo mais. Eles fazem a parte deles, mas eu não cuido da vida deles. Eu não fico vendo, pô, será que eles vão chegar no horário? Pô, será que o cara tá viajando muito? Será que o cara tá saindo muito cedo? Ele tá comprando uma coisa errada? Ele tá ganhando mais dinheiro que eu? Exatamente. Então, assim, o que eu vejo nas sociedades é que, muitas vezes, o sócio fica cuidando da vida do outro, de vez ele cuidar do negócio, entendeu? Então, assim, o que eu penso? Eu tenho que trazer resultado para a empresa e fazer a minha parte. Logicamente que se os outros departamentos estivessem sinalizando alguma coisa que eu não estou feliz, vai ser sentado, conversado, como um adulto tem que fazer, entendeu? Então, assim, eu acredito que isso consegue trazer para mim os resultados que eu almejo, mas também os resultados que a empresa deseja. Então, para quem quer ter sociedade, primeira coisa, você tem que fazer sociedade com quem tem mais do que você. Você não pode fazer sociedade com um cara que está quebrado, por exemplo, porque vai te trazer dor de cabeça. E na verdade, no seu caso, ainda é muito legal você trazer isso, que aí a pessoa fala assim, mas e como é que eu vou fazer? Como é que eu já tenho grana, igual assim, por exemplo, os dois já eram maior do que você, na época que você entrou ali. Então, por que ele se associou? Porque também o inverso é verdadeiro, porque ele foi buscar um capital humano que ele não tem e que também você ia fazer uma entrega absurda. Senão você não ia estar lá 20 anos com ele. Para quê? Ele pegava um cara do comercial e colocava lá. E não é só isso, né? Então também tem. E agora, o mais verdadeiro é esse. O cara tá começando pequeno, ele já é pequeno, ele já dilui o negócio dele com uma pessoa que nem... Então, por exemplo, o cara vai montar uma hamburgueria. Aí ele fala, vou pôr um sócio. Aí pega aquele amigo dele que não tem nada a ver com o negócio, o cara nem tem muita grana, nem nada. Ou se não, tá que nem ele, tá na luta, e aí fica os dois para dividir uma coisa desse tamanhozinho para dividir. Aí não funciona também. Você tem que ser maduro o suficiente de entender que o negócio, para começar a dar resultado de fato, ele vai levar mais tempo do que você planejou, mas ter principalmente esse escopo da sociedade muito bem definido, entendeu? Por quê? Porque se você, no caso, perde o seu foco, consequentemente, aquilo acaba atrapalhando o seu resultado no final do mês. Então, eu vejo não somente a questão de sociedade, mas às vezes você contrata, por exemplo, um colaborador, e às vezes o colaborador ele fica te pressionando, etc e tal, para promoção tal, e tudo mais, porque não foi a conversa muito bem feita, o escopo não foi muito bem definido, às vezes no início, quando você contratou essa pessoa. Então, assim, o que é combinado não sai caro, entendeu? Então, você tem que fazer a sua parte e fazer acontecer de fato, porque senão, no final do dia, a gente vai ficar só arrumando desculpas e não vai fazer acontecer. Então, o que eu quero dizer, Cleisler, é que assim, desde aquela época que eu comecei até hoje, eu procuro ter o mesmo gás, a mesma energia, logicamente, né? Com 41 anos de idade, eu não tenho a mesma energia de que 24, 25 anos de idade. Mas assim, ao longo do tempo eu fui percebendo que quanto mais eu conhecia, mais eu estudava, mais eu buscava, mais negócios eu podia trazer. Por quê? Porque como a gente trabalha com assessoria, com despacho aduaneiro na área de importação e exportação, a gente tem que entender o regulamento aduaneiro e todas as legislações inerentes que, quanto mais profundidade eu tenho para conversar com o cliente, mais resultado eu vou conseguir. Então, assim, continuei estudando, buscando, lendo livros e tudo mais. E até uma coisa bem interessante que é assim, Cleisley, todos os livros que eu comprava na época, você trabalhou já com comércio exterior, sabe, assim como eu, né? Todos os livros eram escritos para quem? Para advogados. Só. Então você pegava os livros aqui da editora Aduaneiras, por exemplo, que é uma editora muito boa, vanguarda no Brasil, inclusive. Quem conseguia entender aquilo que estava escrito? Somente os advogados. Então, em 2016, eu participei do Epicentro, que foi até onde a gente se conheceu, por meio do Ricardo Jordão Magalhães. E falando em Jordão, o Jordão vai estar aqui.
O próximo, olha que coincidência. O próximo episódio é com o Jordão aqui. Já tá certinho. E verdade, conheci o Kleber no Epicentro. O Epicentro, para quem não conhece ainda, tem lá, depois você busca lá Epicentro. É um evento extraordinário que o Jordão idealizou ele há muito tempo. Já vem com várias e várias edições. Várias pessoas que você vê aí do mundo digital saiu de lá, saiu do Epicentro. Inclusive o Joel J. Tem até um episódio que o próprio Joel J conversa com o Jordão e acaba colocando ele. O Jordão é um amigão nosso aí, cara vendedor mesmo, lá das antigas, né, da trincheira. E ele fala muito isso aí, que você tem que conhecer mesmo o seu produto. Como é que você vai vender alguma coisa se você não conhece, não entende? E essa busca também que você traz, é uma coisa que eu acredito muito, essa busca de conhecimento, que você não parar de estudar o tempo todo. E na sua área, todo dia, eu acredito que tem uma regulamentação nova, ainda mais, né, o mundo inteiro, toda hora tem uma coisa nova. Se você não está se atualizando, daqui a pouco você até dá um prejuízo para um cliente, né? Tipo, eu falo um júnior aí, o cara vai lá e fala, não, vamos importar nessa tarifa, que a tarifa já mudou, o cara nem estudou, Exato. Você acabou direcionando ele ali para algo errado. E aí não parou de estudar. E até bem interessante, Cleison, que assim, quando aí hoje o inglês, para você ter uma ideia, que foi o início que fez eu entrar na área de comércio, vamos dizer, hoje muitos dos nossos clientes, grande parte da nossa carteira são empresas estrangeiras. Então a gente atende hoje empresas chinesas, indianas, alemães, atendemos empresas holandesas, empresas americanas que estão no Brasil. E é bem interessante porque às vezes você vai falar, por exemplo, com o gerente de suprimentos lá da empresa sobre importação e tudo mais, ele, não tem como você me mandar às vezes um e-mail em inglês para eu repassar para o meu superior, que eu atendo, eu tenho que reportar diretamente para os Estados Unidos. Eu falo assim para esse gerente de suprimentos, faz o seguinte, marca uma videochamada com o seu superior. Que eu vou explicar. Que eu vou explicar para ele. Daí, mas você consegue explicar em inglês? Não, pode colocar. Aí eu crio uma conexão com a matriz lá fora, que daí depois nunca mais você sai daquela empresa, entendeu? Porque a confiança que é transmitida, né? E daí o que aconteceu em 2016, que eu comentei contigo do Epicentro, eu saí do Epicentro de Campos do Jordão, falei, cara, uma galera já publicou livro e tal, o que eu posso fazer voltando para Curitiba? Porque daí eu fui de carro, saí de Campos do Jordão, falei, pô, vou fazer um livro. Vou publicar um livro sobre importação. Na ocasião, eu comprei 8 livros, Cleiton, você vai dar risada, de como escrever livros. E li todos os livros. Pô, e olha que curiosidade, todo mundo fala o contrário. Tipo assim, você já tinha um conhecimento, aí as pessoas pensam assim, vou escrever um livro, eu vou comprar 8 livros do que eu vou escrever. Você não, né? Você já deu um passo para trás de como escrever. Escrever livros, exatamente. Show de bola. Aí eu peguei toda essa referência bibliográfica desses livros que eu li lá atrás, que como eu comentei contigo, que é uma linguagem para advogados, para doutores, e comecei a escrever. Comecei a escrever, e é até bem interessante porque isso é aquela questão do que a gente falou da barreira da atitude, né? Quando eu comecei a entrar em contato com as editoras, antes de finalizar o livro, a primeira coisa que a editora falava é o seguinte... Qual que é a tiragem? Não, manda para mim o seu exemplar. Você não tá com o livro? Não, mas o livro tá metade no papel e metade na minha cabeça. A editora falava, tá bom, então... Quando você acabar o livro, você entra em contato. Então, o que eu quero dizer é que primeiro você tem que fazer acontecer de fato para depois os negócios acontecerem. Então, assim... E você não ficou nenhum, né? Você escreveu 2 livros, né? Isso, já publiquei 2. Qual que é o título e onde que o pessoal acha? O primeiro, que foi publicado em 2017, é 7 Passos para o Sucesso da Importação. 7 Passos para o Sucesso da Importação, que inclusive já tem ele na versão também traduzida para inglês. Em inglês é How to Import into Brazil, o nome dele em inglês. Você e aí na versão em inglês é mais para quem... Para o americano que está aqui e quer trazer para cá. É mais para importar. É para os estrangeiros, exatamente. Importar. O estrangeiro está lá fora, ele quer começar a investir no Brasil, ele quer entender como que funciona a importação no Brasil, ele pode comprar ele vai exportar lá para importar aqui também. Exatamente. Tá certo, ele vai entender. Então, em 2017 foi publicado o primeiro livro e o segundo foi em 2020, bem no meio da pandemia, que é o Exportação Descomplicada. Exportação Descomplicada. O seu produto além das fronteiras brasileiras. Por que eu digo o subtítulo, o seu produto além das fronteiras brasileiras? Porque eu quero que você exporte o seu produto. Eu não quero que você exporte o do vizinho. Eu ouvi falar. Não, o seu produto
além das fronteiras brasileiras, entendeu? Então, assim... E esses dois hoje, o pessoal encontrar, a gente vai colocar os links aqui embaixo, todos eles, mas hoje mais fácil aonde que acha? Você tem nas principais livrarias do Brasil, mas eu sempre sugiro contratar pela própria internet, ali na Amazon. Os dois são bem ranqueados, até eles estão disponíveis em 300 universidades do Brasil por meio da Biblioteca Pearson, que é a maior biblioteca virtual para as universidades que existem. Então, se alguma pessoa está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, ele pode acessar pela biblioteca da Pearson ou comprar diretamente pela Amazon, só jogar lá Kleber Fontes, Kleber com K, que vai encontrar os livros lá, os 3 livros, né? O primeiro em inglês e português e a versão... E não copia não, porque Kleber Fontes... Ele teve essa preocupação, ainda registrou o nome dele como marca. E por que é importante também registrar o nome como marca? Porque você acha que não existe outro Kleber Fontes com C lá? Existe, mas não como marca e não referenciado em comércio exterior. Então, muitas vezes você pensa assim, poxa, mas eu vou precisar registrar meu nome pessoal como marca? Sim, porque, por exemplo, você não vai ver, eu sempre dou mais esse exemplo, você não vai ver 2 Ricardo Almeida no shopping. Você não vai conseguir. Se tiver um outro Ricardo Almeida, que for alfaiate, por exemplo, ele não vai poder usar como Ricardo Almeida. Ele vai ter que mudar o nome dele. Comercialmente, ele não vai poder dar essa publicidade, igual o Kleber Fontes aí que tem. Então, se digitou Kleber Fontes, você já vai achar lá os livros dele. Aí publicou os 2 livros. Publiquei os 2 livros e daí, no caso, há 5 anos atrás, a gente, né, na parte da diretoria do Grupo Casco, decidiu abrir uma filial em São Paulo, porque sempre a gente vinha para São Paulo, pegava o voo para cá, quando descia o avião, você via aquele mundo de prédios e falava, como que deve ser ter uma filial em São Paulo, né? A gente tem uma história parecida. Eu atuava muito tempo no agro e já tinha vários clientes, né? A minha maior base de clientes é ainda do agronegócio, né? Então a gente atua muito com sementeiras, com frigoríficos, né? Que minha primeira formação foi medicina veterinária. Uhum. Eu tive um pulo, depois fui fiscal de serviço de inspeção, né? Então eu comecei a entender de regulação de produtos. Foi a hora que eu falei, cara, eu tenho que fazer direito também. Então, aí fui para essa área. E, igual você, parte de chefe de cozinha, eu também tenho formação em tecnologia de alimentos. Então, mas eu fiquei sempre no mesmo nicho. Os caras entendem, tal, não, sempre estudando aquilo. E hoje, o meu escritório é 100% focado em marcas mesmo, na parte empresarial mesmo ali, né? Proteger ativos disso aí. E quando a gente pensou exatamente esse pulo que você deu. Eu pensei, cara, todo escritório, toda empresa grande que a gente atende, ele tem um escritório em São Paulo. Então eu tinha lá um cara muito grande no agro lá, que ele tinha um escritório aqui em São Paulo. Eu falei, quer saber? Eu vou ter também um escritório. Então a gente abriu o escritório aqui, deve ter uns 7 anos que a gente tem o escritório aqui. E hoje foi o inverso. Muito, né? Porque hoje hoje aqui não é filial mais, aqui é matriz. Então, e lá a gente tem as filiais, tem também outros locais. Mas eu saio do Mato Grosso já pensando nisso. E aí o pontapé mesmo, quando o cara fala, mas qual que foi a virada de chave que você veio direto para São Paulo? Não foi só a empresa, mas eu consegui dedicar mais aqui depois que minha filha decidiu fazer moda aqui. Então eu já vinha muito para São Paulo e a Brenda, papai, eu quero fazer faculdade em São Paulo, quero fazer a FAAP. Reforçou o desejo, né? E aí eu nem imaginava isso. A Laura chegou para mim, Cleiser, então vamos mudar para São Paulo, para a gente acompanhar e tal. Aí foi meu sonho mesmo. Eu falei, vamos embora, porque eu já amava isso aqui. Eu gosto muito de São Paulo, né? Adoro lá o Mato Grosso, mas aqui eu vejo que eu tenho a oportunidade de pegar um voo aqui e tá lá. Rápido, em qualquer lugar. Até parecido com a minha história, porque assim, o que aconteceu, Cleiser? Na época da gente abrir a filial aqui, a gente pensou, vamos contratar um profissional lá de São Paulo mesmo, abre a filial e ele vai buscar negócio por lá. Logicamente que a gente já tinha uma base de clientes aqui, menor. E daí o que aconteceu? A gente começou a pensar o seguinte, a gente contrata alguém, às vezes essa pessoa não traz resultado e daí a gente vai se frustrar. Então o que a gente poderia fazer? Daí nessa ocasião eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, deixa que eu vou. Por quê? Porque meus pais moram em Campinas e eu saí muito jovem de casa, como comentei aqui. Vou ficar mais próximo deles, eles já estão com uma certa idade. E eu sempre tive vontade de fazer na Fundação Getúlio Vargas, eu já tinha um MBA com eles de gestão estratégica, mas eu sempre quis estudar comércio exterior e em Curitiba nunca abria turma, não tinha quórum suficiente. Então daí eu falei, vou para São Paulo, já faço MBA lá em comércio exterior também. E, no caso, já faço acontecer
o que a gente tem que fazer com a nossa filial. E daí foi o que aconteceu. E até tem uma história bem interessante, Cleisler, que foi você vê como que são as coisas da vida, esse quebra-cabeça, como ele é formado, né? Na minha primeira semana em São Paulo, no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo, foi até interessante, porque ainda estava ali no final da pandemia. E, como eu, né, até comentei que quando eu chegava no escritório muito cedo, tal, eu aprendi com meu pai, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu chego cedo. Igual para o podcast, já cheguei bem adiantado. E daí, na ocasião, eu cheguei no escritório para pegar a chave do escritório, porque era o meu primeiro dia que a gente tinha alocado o apartamento. Eu aluguei um flat para mim e para minha esposa, para a gente ficar buscando um lugar para morar definitivamente. Mas aí eu já fui para o escritório, que a gente sabia a região que ia ser, que é aqui na região na Berrini, zona sul de São Paulo. Você já veio casado com a Francine? Sim, nós somos casados já. Quando você muda para cá, você já veio com a família. E ela veio junto? Já veio junto. E ela já embarcou no seu sonho junto? Exatamente. Até eu prometi para ela, na verdade, que seria 1 ano que a gente ficaria aqui, e já estamos completando quase 5 anos, entendeu? E ela gosta de São Paulo? Tem que perguntar para ela, mas aparentemente sim, né? Então... Eu acho que ela gosta mais do marido, então, né? Exato. Acredita no sonho e está ajudando a acontecer, né? E engraçado você falando isso, porque assim, quando a Laura veio para cá, eu sempre amei São Paulo. Nossa, amo São Paulo. E gosto muito de São Paulo. Na verdade, eu sempre gostei de grandes centros, muito. Então, eu já vinha muito para cá, já vinha para caramba. Quando falou, a gente ficou dividido entre Rio e São Paulo. Cara, o Rio de Janeiro também eu gosto bastante. Só que, claro, que tudo acontece mesmo, não adianta. Tudo acontece aqui em São Paulo, todas as outras empresas. Ah, mas tem muita gente grande, tem empresas grandes lá, tudo bem, mas a maior parte ainda está aqui. E hoje, cara, a Laura ama estar aqui também. A gente não vê, assim, de estar e igual você, eu estou morando mesmo em São Paulo, a gente está aqui em 2025, desde 2021, 2022. Então, que a gente mudou mesmo e está vivendo essa loucura aqui de São Paulo, que não é fácil, né? Exato. Aqui eu acho que é eu amo ou odeio. Aí mudou para cá, tem 3 anos, 4 anos? Vamos completar 5 anos. 5 anos que você já está aqui. Aí, no primeiro dia de trabalho, então, como eu comentei contigo, eu aloquei a sala, só que eu não tinha pego a chave da sala ainda, no prédio comercial, né? Aí eu cheguei cedo lá, era umas 8 horas da manhã para pegar a chave da sala. Só que quando eu cheguei, o porteiro do prédio falou assim: olha, como está em pandemia, o pessoal só chega às 9 horas da manhã. Falei, não, então faz o seguinte, eu vou ficar aqui fora aqui esperando. Quando der 9 horas eu pego a chave do escritório e daí começo a trabalhar e tranquilo. E minha esposa, que a gente alugou um flat, estava buscando um lugar para a gente alugar em definitivo. Aí eu estava lá esperando, eu era bem do lado do banheiro. Olha que interessante, Cleisley. Passou um cara assim na minha frente e entrou pro banheiro. Quando eu olhei pro cara assim, eu falei assim, mas parece o Jorge, um amigo meu, da época da Nova Zelândia. Quando ele voltou, falei, Jorge, é você? O cara, pô, Clebão, o que você tá fazendo aqui? Olha que coincidência. Fazia mais de 20 anos que eu voltei da Nova Zelândia e não tinha mais visto o cara. Tinha ali o Instagram dele, o WhatsApp e tudo mais, mas conversava muito pouco. Numa cidadezinha desse tamanho, como São Paulo, né? Gigante a possibilidade disso acontecer. Exatamente. E o que é interessante, assim, até, né? Que a gente faz aniversário na mesma data, eu e o Jorge. Aí ele pegou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, meu primeiro dia da nossa filial aqui, vim pegar a chave, só que a moça da imobiliária vai chegar só às 9 horas. Aí ele pegou e falou assim, então faz o seguinte, por que você não vem aqui no meu escritório? Quero te apresentar para minha equipe. Aí, o que aconteceu? Olha como são as coisas da vida, né? A gente é testado a todo momento. Ele pegou, bateu na... Daí eu falei para ele, mas o que você tá fazendo aqui, Jorge? Ele falou, tô trabalhando fazendo IPO e tal, tô morando em Vinhedo ainda, mas eu venho para cá na segunda e na sexta e tal, tô com uma empresa, representando uma empresa americana aqui, estamos muito bem e tal. Eu falei, pô, que legal. Aquela coisa de amigo, sabe? Cheguei a morar com ele na época, a gente morou 1 ano e pouco junto como flatmates na Nova Zelândia. E daí, quando ele pegou e chegou no escritório dele, ele bateu na porta da sala de reunião e falou, pessoal, desculpa atrapalhar a reunião de vocês aí, mas deixa eu apresentar o Kleber. O Kleber é um amigo meu da época da Nova Zelândia e tal e tudo mais. Olha que louco, Cleiton. A mesa assim, ó, tinha assim umas 10 pessoas, 5 pessoas de cada lado, e eu e o Jorge acabamos de entrar na sala. Aí o Jorge falou, o Kleber acabou de chegar aqui em São Paulo, tá abrindo uma filial, quero apresentar para vocês, amigo meu, tal e tudo mais. Contou um pouco da história. Aí o diretor comercial dele falou assim, Jorge, posso fazer uma pergunta pro Kleber?
E eu já com a pulga atrás da orelha. Falei, O caramba, que esse cara quer, né? Acabei de entrar Acabei aqui, de pô, chegar, o amigo meu é quem tá do meu lado aqui, né? O cara falou, pô, muito bacana a sua história, vocês vão abrir uma filial aqui em São Paulo? Bacana. Qual que é a sua estratégia comercial? Tem que estar preparado, né, Kleber? Eu falo que tem que estar preparado para tudo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Esse cara me pegou estratégia. Eu pensei comigo, não tem estratégia nenhuma, cara. Cheguei aqui, vou trabalhar, fazer acontecer. Achar que tem resposta para tudo, né? Vou entender. Só que, como eu gosto muito de leitura tal, e tudo mais, eu tinha acabado de ler um livro que chama Parceiros Improváveis, que é um livro que fala como que a China ascendeu economicamente no mundo, que na verdade ela absorveu o conhecimento dos principais países, e por isso que o livro chama Parceiros Improváveis, porque ela aprendeu muito com os Estados Unidos e com a União Europeia. Então daí eu peguei e lembrei de um provérbio chinês que eu tinha acabado de ler no livro. Falei, meu querido, existe um provérbio chinês, eu que já fui algumas vezes para a China e gosto muito da cultura deles, existe um provérbio chinês que diz o seguinte, que quando você for atravessar um rio, atravesse sentindo as pedras. Aí os caras, porra, o cara é fera, Jorge. Vou chamar ele pro happy hour mais tarde e tal, não sei o quê. Não, mas na verdade você já chega com uma estratégia também, né? Você falou assim, qual que é a minha estratégia comercial? Você já tinha até desenhado. A gente tá vindo aqui para abrir novos mercados, novos clientes aqui. A gente já tem uma base de cliente, não tá vindo totalmente no escuro. Que é até uma pergunta quando fizeram para mim, Cleiser, mas você já tem um escritório consolidado lá em Mato Grosso, tal, no Centro-Oeste, você vai para São Paulo? Eu falei, vou. Eu tenho, do mesmo jeito que eu tenho cliente lá, eu tenho também cliente em São Paulo. E hoje inverteu, né? Hoje a gente tem muito mais cliente aqui do que lá, né? Que eu acredito que você também, né? Ou ainda não? Como que é? Não, hoje, no caso, 20% a 25% do nosso faturamento é de São Paulo. Então, o que era um mercado permanece no Paraná. Que você não tinha. Aí montou o escritório. Aí montamos e consolidamos, entendemos que agora, ao longo desses anos, que a São Paulo é um hub. Então, para você ter uma ideia, Cleiser, quando a gente estava no Paraná, a gente atendia o Paraná. Era Paranaguá, fronteira, os aeroportos, portos secos e tudo mais. Quando a gente veio para São Paulo, a gente começou a atender nacionalmente. Hoje eu tenho cliente, por exemplo, em Belém, eu tenho cliente no Ceará, tenho cliente em Pernambuco, tenho cliente na Bahia, cliente em Goiás. Por quê? Porque como São Paulo é um hub, então você está aqui e você vai conversar, por exemplo, com esse cliente, como eu comentei lá do Goiás, que é de Goiânia, que trabalha com plataformas aéreas. Ele entende. Ele está tranquilo, porque ele sabe que você vai atender o Porto de Santos muito bem atendido, vai atender os aeroportos aqui e, logicamente, né, isso traz segurança para ele poder te contratar. E muita gente tem esse preciosismo de falar, eu não vou sair de tal lugar. Para mim, acontece a mesma coisa. Por quê? Quando a pessoa me contrata aqui em São Paulo, ela tá entendendo que eu vou conseguir atender Brasil todo. Porque não é, mas se eu estiver em Brasília eu também consigo tudo, mas acaba tendo aquele bairrismo do cara nem acreditar que você vai conseguir mesmo atender todo o Brasil. E se a gente for ver, toda multinacional, toda empresa que atende mesmo, elas estão sediadas por aqui. Então é até uma estratégia boa para quem não pensa assim, poxa, eu já tenho a minha empresa muito bem consolidada em tal local. Quando você vem para cá, é como se fosse mais um canal de aquisição que você vai ter ali. E até de transferência de autoridade. Mas, Kleber, entrando agora um pouco mais na parte de ajuda mesmo para quem assiste muito aqui, se você fosse dar uma dica hoje para quem está começando, a pessoa tem um produto, ela criou aquele produto lá, ela já fez até o desenho industrial com a gente, já registrou, já está tudo certinho, ela tem um produto único dela, isso é dela ali, e não tem fora. E ela quer exportar isso, qual que seria o país que ela escolheria e qual que é o passo a passo, assim, de uma forma mais, assim, eu sei que isso aí deu uma consultoria aí de não sei quantos dias, mas qual que era a dica principal que você daria para ela? Ela já tem o produto, porque primeiro, muitas vezes a pessoa pensa, mas eu nem tenho um produto ainda. É essa pessoa que tem um produto e ela quer exportar. É muito importante a sua pergunta, Cleiser, porque assim, quando você conversa a gente recebe um contato, por exemplo, desse exemplo que você trouxe, quando você pergunta para o empresário qual que é o mercado que você quer atingir, 99% dos empresários brasileiros vão dizer o seguinte, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, de fato, ele é uma potência, mas ele é o mercado mais competitivo do mundo. As coisas que acontecem nos Estados Unidos, em negócios,
são coisas maduras. O americano, ele tem uma exigência brutal. E ele é muito agressivo. E assim, e é muito legal você trazer esse conceito aí dos Estados Unidos. A gente está aqui agora em julho de 2025. Acabou que o governo, independente de qualquer política, mas aí o Trump vem ali e já fala, a partir do dia 1º de agosto eu vou taxar em 50% tudo que for entrar aqui. Então o cara que tem um negócio lá, assim, a gente nunca viu isso, uma instabilidade desse jeito, mas a gente já espera algo dos Estados Unidos. Uma coisa que eu falo muito quando eu vou para lá, e eu quero trazer isso até para quem ainda não foi, quando você pisar, a primeira vez que você pisar nos Estados Unidos, você vai ver que tem uma diferença gritante lá em 2 segmentos. Até eu falo que tem mais, mas 2 é muito claro. Você só vai ver 2 farmácias lá. Só 2 redes de farmácia. Uhum. Você vai ver a Walgreens e a CVS. Só. Você não vê outras. Então é a CVC lá, normal aqui no português, e a Walgreens. Você não vê outras farmácias, não existe. Do não é igual da aqui, cidade, que né? toda esquina tem uma marca diferente Sim. de farmácia. Que até, trazendo até para o marketing, eu sempre falo que o marketing de farmácia, a pessoa nem precisa fazer muito, quem tem igual São Paulo aqui, não é nem é rede de farmácias. Depende da esquina que você tá, né? Da mão que você tá. Se você tá nesse lado, tem um estacionamento, você vai parar. Muitas vezes você nem vê qual que é a marca da farmácia. Lá não, só tem 2. E outro também é supermercado. Você só vê 2, 3 supermercados se gladiando. Então os Estados Unidos também é muito protecionista com isso. Porque até a parte de como eles recolhem os tributos é em cima do lucro. Então eles não querem que empresa que não tenha lucro, né, acaba vivendo lá. Então eles é muito agressivo. Então os Estados Unidos não seria de cara assim a primeira escolha. É um mercado muito exigente, então você tem que estar muito preparado para entrar nos Estados Unidos, porque não é um mercado de amadores. E eu acredito que a pessoa quando pensa isso, e ela não está pensando muito errado, porque como está os Estados Unidos... o americano, ele é muito, muito mesmo consumista, demais da conta, né? Porque lá o cara prefere não ter nada guardado, mas tá consumindo o tempo todo. E a mente do americano, do norte-americano, né? Ela é moldada para isso. Você gasta bastante aí, não tem esse negócio, não. Vamos gastar um absurdo. Dinheiro, né? E realmente lá eu não vejo, assim, é muito difícil você ver em outros locais do mundo aí quem consome igual é consumido qualquer tipo de produto, né? Qualquer tipo de produto nos Estados Unidos ele é consumido. Então eu acho que o homem médio que a gente fala, né? A pessoa que não tem muita experiência, né? Igual você tem, ela vai pensar, deve ser por conta disso. Aí você já tira essa ideia. Fala, calma aí. Exatamente, já tira a ideia. Coloca o pé no chão, vamos pensar o seguinte. Como que funcionam os países limítrofes ao Brasil? Quais são os países limítrofes? Quais são os principais? Começar pelo Mercosul. Por quê? Cultura parecida, a logística facilita. Distância menor. Eles já têm uma facilidade de comprar produtos do Brasil. Para você ter uma ideia, se você vai no supermercado na Bolívia, Kleisler, 75% dos produtos na prateleira são produtos do Brasil. Não, e eu fiquei encabuladíssimo com o mercado farma na Argentina. A gente fez uma viagem, a Laura quis ir de carro, aí a gente saiu daqui de São Paulo e fomos de carro, né? De caminhonete, né? Para passear pela Argentina ali. Cara, tá todos os produtos da indústria farma brasileira lá dentro nas farmácias. Até a gente cuida de uma rede de farmácia, cuida de marcas de uma rede de farmácia. Eu só ficava batendo foto e mandando. E nem eles acreditavam. Falaram, caramba, porque tem produto marca própria daqui exportando para lá. Então o primeiro passo é dar uma olhada. E uma coisa muito interessante aqui do Kleber, que a gente já conhece há muito tempo que ele tem, que muitas vezes você vai ver esses especialistas aí em comércio exterior e ele só é direcionado para 2 mercados. Ou ele fala de China ou fala dos Estados Unidos. E olha o que ele já está trazendo aqui para você abrir um pouco mais a sua mente e pensar, cara, eu tenho um produto. Se eu conseguir colocar esse produto aqui no Uruguai ou aqui na Argentina, e dependendo, ou até mais próximo, ou no próprio Paraguai, porque muita gente pensa que o Paraguai é só um país que você vai lá comprar as coisas. Ele também é um país muito importador, né? Então você imagina você ter o seu produto lá mais próximo. Então isso que você vem colocando. E assim, eu tenho 2 cases que eu gostaria de compartilhar com vocês da exportação, mas assim, o nosso trabalho, Kleisler, é vida real. Não é achismo. Hoje nós conseguimos ter acesso às estatísticas. A gente consegue ver o movimento dos concorrentes que já exportam para aquele país. Então, o nosso trabalho é aquilo que eu comentei desde o início, vida real e trabalhar com profundidade, com técnica, entendeu? Então, porque muita gente fica no achismo, né? Vou mandar para a Europa, vou mandar para os Estados Unidos. Tá, mas o cara não tem parâmetro nenhum do que é aquilo que está falando.
E aí o primeiro passo é esse, a escolha do local. Ó, então vamos entender o seu produto para ver aonde, ou o seu serviço, aonde que ele se encaixa melhor. É o primeiro que você estuda. Exato. E aí uma outra segunda dica assim, que é meio fatal, que você vê lá que o pessoal erra bastante. A segunda dica é a questão que você tem que ver se o seu produto ele vai ser de fato competitivo internacionalmente falando. Eu vou criar uma pasta de dente aqui, aí lá já tem uma pasta, nesse outro país que você quer colocar, uma pasta de dente que vai dar de pau em você lá, que você não vai conseguir. É mais ou menos isso. Entender aonde o mercado que você vai atingir, se o seu produto ele tem uma rampa lá também. Exato. Então, assim, existe uma série de variáveis que tem que ser analisada de maneira racional, né? Porque você não pode deixar a emoção tomar conta, caso contrário, você acabe tudo isso errado. Vocês fazem lá. Fazemos. Faz essa busca. Nós temos até um outro negócio, uma outra empresa do grupo que chama Cronos Export, que no caso faz toda essa parte de desenvolvimento de exportação, negociação internacional e tudo mais. E até esse é um dos cases que eu gostaria de trazer. Olha que interessante, Kleisler. Um cliente nosso trabalha fabricando arquivos. Lembra daqueles arquivos antigos que você tinha no escritório, barulhento, de metal, etc.? Como que funciona esse mercado hoje no Brasil? É um mercado que está cada dia em decadência. Por quê? O nosso acabou. A gente tinha digital, mesmo... Né? A gente, por exemplo, no escritório nosso de Mato Grosso, a gente tinha 2 salas com esses arquivos para poder manter os documentos. Hoje, olha, tem mais de anos que eu não pego num documento na mão, que está tudo digitalizado e graças a Deus, né? A parte digital hoje evoluiu bastante. Você falando aí mesmo, a gente tem uma sala lá que ainda tem que manter algumas coisas ainda lá, mas pouco, digitalizamos, né? Tudo. E engraçado que você está falando, esse tipo de arquivo eu coloquei na calçada, que eu não conseguia nem vender. Coloquei na calçada. Quem quiser pegar. Levar, né? E não levava ainda. Ficou uns 2 dias para alguém pegar. Aí depois eu coloquei um cartaz, pode levar, tal, aqui. Que eu acredito que a pessoa também pensou, né? Talvez isso aqui eu não posso pegar, né? E aí depois sim, desovou, mas não tinha nem preço. Então é isso que você está falando, foi cair nesse mercado. Exatamente, então essa indústria que é do interior do Paraná, ela identificou que o mercado no Brasil estava em decadência, só que o diretor comercial deles foi fazer uma viagem, e ele começou Bolívia e depois ele desceu para o Paraguai e visitou outros países. E ele contando para a gente que ele chegou na Bolívia e falou assim, eu quero ver como que funciona aqui a parte de arquivos e tudo mais para ver se tem mercado. E decidiu ir numa delegacia de polícia na Bolívia. Chegou lá e perguntou, ó, se eu pedir um antecedentes criminais, quanto tempo leva para sair aqui? Aí o pessoal explicou para ele, ó, leva mais de 1 mês. Ele, mas por quê? Não, porque aqui é muita coisa feita no papel ainda. Para você ter uma ideia, na Bolívia, ainda eles têm aquelas televisões antigas de tubo, ainda tem máquina de escrever. Então, ele entendeu que o mercado boliviano era um baita potencial para ele. E também, quando ele chegou no Paraguai, ele identificou a mesma situação. Então, isso que é interessante, né? Porque a gente aqui no Brasil, acho que todos os países... Tá super evoluído. Super evoluído. E tem essa questão muito assim, que eu até falo, cara, isso é muito vira-lata, achar que o Brasil, ele não tem já... que ele não é mais desenvolvido num monte de coisa. Mas é num monte de coisa. É o sistema bancário nosso, dá assim... de pau e um monte aí de gente ainda aí, né? Da tecnologia ser muito mais rápida ali. E segura também. Mais seguro que vários outros locais. E aí ele identificou esse case seu e falou, poxa, eu vou vender para Bolívia, vou vender para o Paraguai, que lá ainda não chegou essa tecnologia toda grande e é onde o mercado tem. Exato. Daí ele entrou em contato com a gente, trouxe essa informação e tudo mais, a gente começou a ajudar ele a identificar, por meio das estatísticas, como eu comentei, quem já eram os importadores desse tipo de material dele na Bolívia e no Paraguai, e ele começou a fazer o contato ali por meio da nossa assessoria e começou a vender. Então hoje o negócio dele aqui no Brasil tem mais receita de exportação do que venda no mercado interno. Inclusive a gente está fazendo importações com drawback e outros regimes aduaneiros especiais, que a gente pode falar mais à frente, utilizando a exportação dele como destino. Então assim, se ele não tivesse a exportação, provavelmente o negócio dele hoje no Brasil estaria quebrado ou estaria muito menor. Entendeu, Cleisler? Então, até um dos pontos que eu coloco no meu livro Exportação Descomplicada é atinja países defasados tecnologicamente. Então, eu gosto de citar muito o exemplo. Se a gente pegar aqui só na América do Sul e somar todos os habitantes que estão vizinhos ao Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Ou seja, é um outro Brasil aqui do lado. É igual, por exemplo, a Venezuela é um país que está economicamente complicado atualmente, sim. Mas eles consomem. Mas ainda compra do Brasil. Então, assim, se a gente pensar em quais são outros países defasados tecnologicamente comparados com o Brasil, a África. No continente africano,
O pessoal acha que só tem 2, 3 países, tem mais de 50 países. Principalmente os países do norte lá, que tem mais a linha Tunísia, aquela região ali que já vai chegando praticamente próximo ali do Oriente Médio, são países que compram já muito do Brasil. A própria Angola, a própria Nigéria, e a gente consegue atender facilmente, né? Então, até um outro exemplo, por exemplo, de um cliente nosso aqui de Piracicaba, que ele entrou em contato com a gente já atendia ele na importação, e ele falou, eu quero exportar os meus produtos, Kleber. Só que o que ele trabalha, Cleiser? Ele trabalha com detergente. Imagina, como que ele vai exportar o produto dele para concorrer com grandes marcas que já estão exportando? E que a indústria está lá também, né? Exato. Então, qual foi o estudo que a gente apresentou para ele e deu muito certo? A gente falou para ele o seguinte, tá, mas dentro dos produtos químicos que você trabalha, quais são as multinacionais que você já atende no Brasil? E ele trouxe uma informação importante. Ele falou, ó, eu atendo uma cervejaria muito grande aqui no Brasil, nós sabemos que tem 2 potências, né? Uma delas eu atendo a nível nacional. Tá, com o que você atende? Ó, eu atendo com tal produto químico que para lavar os tanques, etc e tal, no caso, precisa desse material e eu estou bem consolidado com eles há muitos anos e tudo mais. Falei, tá, mas essa cervejaria não tem em outros locais aqui na América do Sul? Ele falou, tem. Eles são muito fortes na Bolívia. Falei, então por que você não entra em contato com o comprador da Bolívia e fala o seguinte, ó, o meu produto químico... Que atende aqui no Brasil? Já é homologado no Brasil. Entendeu? E você pode vender para eles. Dito e feito, até ontem saiu uma carreta, ele é daqui de Piracicaba, para a Bolívia, destinado. Então, ele tem 2 carretas por mês para aquele mercado. E depois ele pode abrindo outros mercados e, consequentemente, consolidando essa exportação do negócio dele. Entendeu? Não, e outra coisa que o Kleber está trazendo aqui, você que está assistindo, você já atende, igual ele falou, uma cadeia de suprimento muito grande, uma indústria muito grande que você já está atendendo bem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente atende a Gênica, que é uma empresa de tecnologia em sementes, de tudo isso. A Gênica, quando ela foi para o Paraguai, quando ela foi para a Argentina, a gente foi junto com eles, porque ele já tinha confiança no nosso serviço, então a gente, bem dizer, exportou o material humano para lá, né? A parte nossa ali de registro, tudo, a gente faz tudo lá, para eles lá também. A mesma coisa é o que ele tá. Muitas vezes você vai pensar, eu vou abrir um outro lugar. Talvez você nem tenha tanta capacidade para abrir, capacidade produtiva para abrir um outro local, só que você tá com aquele cliente ouro que já, quando ele fala homologado, não quer dizer de barreira, de documento, de nada disso. Que o cara já tem a confiança em você para você só fazer assim, ó, vamos para lá. E muitas vezes o produto que ele tem lá na outra fronteira não é nunca, é bem inferior ao que você já está oferecendo aqui, e o diretor daqui vai falar com o diretor de lá, que é a venda que a gente fala que é a venda mais fácil, que é a venda indicada, né? Quantos clientes não chegam no nosso escritório que o Kleber indica, poxa, o Kleber indicou, o cara da exportação, o cara já vem indicado. A mesma coisa é o contrário, que ele vai mandar para lá, ali, já com mais segurança. E aí faturou um monte, né? Porque o cara já foi. E é por isso que é importante até a gente trazer aqui no podcast, você contratar um especialista de fato. Não aquele cara especialista de palco, ou aquele cara que só lê o livro, mas nunca viveu a vida de fato. Não, ainda, né? A gente tem muito isso em franquias. Os caras lançam lá, curso de franquia. Ué, que curso de franquia, cara? Tudo bem, pode ter, mas você vai pegar o básico do básico. Não é mesmo um acompanhamento. Você montar toda a documentação, tudo igual faz lá e faz muito bem o pessoal ali da 300 Consultoria lá, abração aí pro Lucien, pro Vini ali, que os caras realmente pegam o negócio e dá toda uma consultoria pro cara. Não é um manual que você compra ali. E hoje no seu ramo aí de exportação, o que eu vejo muito é o cara falar assim, não, levanta a mão lá e fala que não, vou te dar o passo a passo aqui. Por que passo a passo? Como que você... Não estou falando que não tenha isso, mas é muito mais difícil do que você já contratar quem tem expertise e vai olhar o todo, né? É muito mais complexo, né? E assim, até para quem está nos assistindo, eu digo o seguinte, que você não pode subestimar o seu negócio. Se você de fato enxerga potencial, você pode fazer acontecer. Mas assim, até para trazer 2 histórias breves, uma vez eu dei uma assessoria para um rapaz que ele é de São José dos Campos, Cleiser, que ele fabrica contrabaixo. Ele e o filho dele, só para você ter uma ideia. E daí ele entrou em contato com uma loja nos Estados Unidos e essa loja falou assim, ó, põe na FedEx um contrabaixo aí, manda um contrabaixo para mim. O cara começou vendendo um contrabaixo por mês, aqui de São José dos Campos, para os Estados Unidos, para essa loja dos Estados Unidos. Depois, um por semana.
e agora o cara já está vendendo 10 por mês. Então, por que ele entrou em contato com a gente? Porque a FedEx o volume dele cresceu, Já e ele já precisava de um volume maior, precisava da nossa assessoria para poder reduzir custo e chegar lá mais competitivo. Então, assim, a pessoa que produz o contrabaixo, ele e o filho dele, não subestimou, mas conseguiu também desenvolver. Mas você vê que tem tudo, tem que ter o seu produto tem que ter uma atração. E fora a economia que, assim, que eu já vejo na hora aqui. E muitas vezes você vai perder um monte de tempo achando que você vai... É o que eu falo. Ó, todas as vezes que você contratar algo que vai te economizar tempo e ganhar escala, invista. Então, vamos pensar nesse caso que ele colocou aqui agora. O cara fazia lá, a FedEx tributava, cobrava, fazia tudo ali, tinha um custo. Lógico que depois que ele pegou a mentoria ali, a mentoria se paga automaticamente, porque se ele está vendendo 10 agora, o custo que ele ia ter ali com a FedEx ia ser muito maior. Então, não estou falando que não possa usar a FedEx, mas além disso, você consegue fazer um arranjo melhor ali para falar, olha, você está perdendo aqui. Sem contar que também está vendendo para os Estados Unidos. Eu não sei, outro local que o Kleber pode pensar e falar assim, ó, além disso, você vai ter que produzir mais aí, vai ter que montar uma fábrica agora, né? Porque tem um outro local também que utiliza muito aí, porque daqui a pouco lá, ainda mais a indústria americana ali vendo isso, vai fazer mais propaganda pro cara ainda, né? Ele vai ter mais local para estar distribuindo ali o produto dele. Ó, Kleber, uma outra coisa que eu queria também que você trouxesse para cá é se você se depara muito com contrafações, com pessoa que poxa, importa alguma coisa de lá, depois eu quero até falar disso, que acredita que ela pode trazer alguma coisa daqui, meio que modelar e fazer assim, ou até colocar uma outra marca muito parecida. Você já pegou algum caso desse, alguma coisa assim nesse sentido? Já pegamos alguns casos sobre isso e eu vejo, Kleisler, que essa questão de marcas e patentes, muitos importadores brasileiros não se atentam a isso. Vira e mexe, eu estou em reunião e eu pergunto, tudo bem, você quer trazer essa marca para o Brasil? Você já consultou NPI? Não, NPI, o que é isso? Não, e quando fala em NPI, igual você fala bem, né? Tem os caras que falam INPE, fala tudo errado, não sabe nem falar direito ainda. Ou se não, vai lá fazer uma pesquisa tão básica no NPI, porque eu falo muito isso, tipo assim, um dia que alguém fizer essa loucura, né? Mas se você for lá hoje, agora, e colocar Coca-Cola com 2 L's, vai passar. O NPI vai dizer que tá tudo bem. Só que não é uma pesquisa assim. É a mesma coisa que o cara vem para você, como que eu vou importar? Poxa, hoje você coloca no chat GTP, vai ter um monte de coisa errada lá, né? Porque erra bastante. Ele mesmo até uma dica que eu vou dar. Né? Não, até uma dica que eu dou muito no chat GTP é você, depois de uma coisa, você duvidar dele e você perguntar. Isso é real? Muitas vezes ele dá um passo para trás e fala, não, eu inventei alguma coisa ali, né? Então tem muito isso ainda. Chega pra gente a pessoa achando que ela fez uma pesquisa simples. Então o cara chega tão cru assim lá para você. Exato, não. E às vezes é aquilo que eu digo, Kleisler, a pessoa faz o mais difícil. Ele já estudou financeiramente, economicamente, é um produto viável para importar. Ele já foi lá para o exterior, já desenvolveu o fornecedor, já negociou, já celebrou um contrato. Ele já tem a distribuição aqui no Brasil e ele não pensou no básico. Qual que é o básico? Ter a marca dele. A marca registrada no Brasil, seja dele, ou seja, ter autorização da marca. Ou a licença de lá para poder estar aqui. Exatamente, para poder utilizar aqui e tudo mais. Então, assim, quando a gente faz o diagnóstico, é uma dos primeiros pontos que a gente pergunta. E uma coisa que a gente tem muito lá no escritório também, que é uma coisa que o mercado não olha muito para isso, que eu falo pro cara, muitas vezes o cara vem para criar uma marca. Ele fala, Cleiser, eu quero ter uma marca e tal. Eu falei, você tá ótimo. Vamos criar a sua marca, claro. A primeira coisa que você tem que fazer é isso mesmo, ter a sua marca. Mas já pensou que a gente pode conversar com os caras lá e você tem uma licença exclusiva aqui dessa marca? O cara para e fala assim, como assim? É porque tem um monte de gente que está importando. Se você conseguir ter um volume bom aqui, o cara vai querer te dar isso, sem contar que você vai ter 2 coisas, né? Se a gente conseguir quebrar um non-compete, você vai ter a sua marca e a marca líder lá, que já é lá fora para poder estar trazendo. Os caras não pensam isso. Na verdade, igual que você está me falando, a maioria já chega até sem marca, sem nada, e depois toma... Não, e às vezes a pessoa está importando há anos, que até um case que eu gostaria de trazer sobre contrafação, né, que nada mais é do que pirataria ou uso de marca de terceiros sem autorização. Teve um caso de um cliente de Curitiba que ele nos procurou, só que assim, às vezes a pessoa nos procura quando a bomba já estourou, entendeu? Infelizmente. Mas é bem interessante esse caso dele porque traz várias situações que a gente pode discutir. Então, o que acontece? Essa empresa é uma empresa de distribuição de rolamentos. Ele teve um contrato com uma marca multinacional
né, a maioria delas são japonesas, no caso, ele tinha contrato com uma marca japonesa e essa marca ainda tem escritório aqui em São Paulo. Então, ele sempre comprava de São Paulo e distribuía no Paraná, certo? Só que em determinado momento, o que aconteceu, Kleisler? A marca daqui de São Paulo, que é essa marca global, chegou para ele e falou, a gente não quer mais distribuidores, a gente vai vender tudo por São Paulo, a distribuição vai ser tudo por São Paulo. Então, você, como no Paraná, não tem mais autorização da nossa marca para nos representar. Então, foi ali, no caso, feita vamos dizer, a dissolução do contrato entre eles, vamos dizer assim. O que aconteceu? Esse importador do Paraná identificou um fornecedor da China que vendia lá na China esse mesmo rolamento com essa marca, que é uma marca japonesa, e que tinha autorização lá da matriz de comercializar no mercado chinês essa marca. Então ele entrou em contato com essa empresa e começou a importar. Começou a importar, chegou aqui e vendia, importava, distribuía. Um belo dia, que daí foi quando ele entrou em contato com a gente, deu um canal vermelho numa declaração de importação dele lá em Paranaguá, e a Receita Federal falou o seguinte para ele, falou, existe uma denúncia de uma empresa de São Paulo, que representa essa marca global, de que você está importando um produto pirata, um produto contrafeito. E daí ele entrou em contato com um advogado, e esse advogado entrou em contato com a gente, foi daí que a gente começou a atender ele em conjunto com esses advogados de Curitiba. Então, o que foi identificado? Olha que interessante. Na verdade, essa empresa chinesa que exportava para ele tinha autorização para vender no mercado chinês, mas não tinha autorização para exportar. Para exportar para o Brasil. Mas o produto, de fato, não era contrafeito. Era o próprio produto. Era original. Só que a licença só abrangia aquele país. Aquele território. Não poderia ter... Exatamente. Moral da história. Ele tinha, na época, lá, umas 5 importações que, no caso, foram presas. Tudo que chegou em Paranaguá, a Receita Federal fez a apreensão, que a gente chama de perdimento de mercadoria. E daí a gente traçou com ele uma estratégia de ele importar outras marcas que ele poderia ter autorização, tudo nacionalizando pelo Porto Seco de Curitiba, até para não misturar com a fiscalização que ele estava passando em Paranaguá. E daí ele acabou entrando na justiça para poder discutir com essa marca. Então, o que eu quero trazer com essa história é o seguinte, que ele estava trazendo um produto original de fato, mas que não tinha autorização do fabricante ou até mesmo o exportador não tinha autorização e que ele acabou perdendo um dinheiro considerável com todas essas 5 mercadorias que foram apreendidas. Hoje ele permanece no mercado atuando na área de correntes, uma área ali correlata, mas... A parte de rolamentos ele está aí. Teve um prejuízo financeiro considerável. Gigante. E o que a gente vê muito também é uma outra coisa que as pessoas acabam não entendendo. Por exemplo, você vê as marcas líderes aí que tem os produtos. Você fala assim, poxa, por que eu não posso vender, por exemplo, o perfume do Boticário na minha farmácia, uma outra coisa desse jeito? Porque a marca, quando ela tem o poder, não é que ela você não pode comercializar o produto, porque o produto, quando ele é lançado no mercado, você compra, revende, você faz o que você quiser ali, mas ele não vai ter o canal de aquisição, né, certo ali, ou homologado para aquilo. E o poder que a marca tem, que o detentor da marca, é sim de impedir e até de regular as áreas. Então, muitas vezes, mais no segmento de franquias, o cara vai lá e fala assim, eu quero comprar uma franquia. E é o que eu mais falo pro cara, você vai entrar no mercado, por exemplo, de hambúrguer. Aí ele quer lá, fala assim, vou comprar aqui uma lanchonete. Só que ele está numa cidade, por exemplo, vamos pegar Cuiabá, é uma cidade grande que consegue colocar 5 lojas lá, 5 hamburguerias ali. E ele esquece de já negociar com o franqueador que ele vai vir sim com outras lojas. E aí ele fica diluído, porque na hora de negociar ele esquece isso aí, e aí muitas vezes ele não está preparado para colocar e vai concorrer. Então tem também essa limitação ali. Você falou muito da pessoa exportar, que está fazendo aqui, né, tal, e importação. Qual que é as dicas que você dá quando a pessoa chega para a gente lá e fala, Kleisler, cara, estou pensando em uma nova atividade aqui, eu vi esse produto lá, e eu queria importar ele para cá. Qual que é a primeira dica que você dá? Muitas vezes a pessoa vou para Disney. Chega lá, vê um produto que ela nunca viu aqui no Brasil. Ou ela acha que não tem aqui, né? Porque muita gente chega no escritório, a gente vai pesquisar lá, fala, já tem esse produto aqui, inclusive registrado, né? Então, eu não falo da parte que o cara vai ter que assinar uma licença, nada disso. Mas
qual que é a dica que você dá quando o cara viaja? Chega muito lá, assim, para você ou não? Não, a todo momento, a todo momento. Assim, a gente enxerga que o mercado de importação ele ainda está engateando no Brasil. Logicamente que, né, que a abertura comercial internacional do Brasil aconteceu lá por meio do Fernando Collor na presidência, que fez todo aquele discurso dizendo que os carros brasileiros eram tudo carroça, etc. e tal. E a partir de então, a abertura comercial do Brasil iniciou, mas ela ainda não chegou num ponto de maturidade. Tanto é que, para você ter uma ideia, hoje, menos de 1% dos CNPJs brasileiros são habilitados no radar Siscomex para poder importar e exportar. Logicamente que todos os CNPJs do Brasil que eu estou dizendo. Então, 1%. De cada 100 CNPJ, um só tem habilitação no radar Siscomex para importar ou exportar. Então, e a habilitação é para os dois ou ele faz, por exemplo, eu só quero importar ou só quero exportar? Não, quando você faz a habilitação, ele permite os dois. Os dois. Só que na importação a gente tem limite para importar e na exportação você não tem limite. Então, isso mostra que o governo federal e demais órgãos têm interesse muito grande na exportação. Né? E esse serviço também de cadastrar no radar, tudo isso aí é com você? A habilitação no radar Siscomex fazemos, sim, é um dos nossos carro-chefe lá. Então, que mercado que não tem? Cada 100 empresas, uma só. É mais ou menos o meu mercado. Cada 100 empresas também, o meu é meia. Exato. Vai atrás de registrar. Então, assim, é um mercado muito crescente, Cleisley. Então, assim, a gente recebe muitos contatos, logicamente, que tem muita gente que às vezes chega muito cru, ou às vezes a pessoa chega, às vezes até com alguma informação equivocada, que leu, que entendeu de maneira errada na própria internet, ou ouviu falar e tudo mais. Então, assim, o ponto principal, até tem um case, vamos dizer, para contar sobre isso, assim, o ponto principal, você tem interesse em trazer um produto lá de fora, o primeiro ponto é, além do que a gente falou de verificar a marca, etc e tal, porque você pode comprar lá com a sua própria marca ou trazer com marca de terceiros, desde que tenha autorização, logicamente, mas é você saber se esse produto vai ser viável economicamente e financeiramente. Por que eu digo isso? Porque a primeira coisa é você tem que saber quanto que vai chegar esse item na sua mão e segundo, qual que é o lote mínimo que você vai ter que comprar para poder chegar aqui competitivo, mas se de fato você vai ter caixa financeira suficiente para investir nessa operação. O que o Kleber está trazendo aqui é o seguinte, ó, vamos pensar, você foi lá, aí você viu lá, por exemplo, um cosmético, né? Você olhou, que legal, não tem lá no Brasil. Então, a primeira coisa que ele está falando, talvez ver se essa indústria vai querer fornecer para cá a parte de regulamentação do produto, deu tudo ok. Isso é o mínimo do mínimo, né? Pronto, mínimo. Acabou. Porque muitas vezes o cara pensa, vou trazer um produto lá, ainda mais, ó, eu aqui que tô faltando um monte de cabelo, isso aí é o que você não consegue importar determinado produto para cá, capilar, medicamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas não, você conseguiu vencer essa barreira aí, tá tudo ok, eu vou conseguir trazer para cá. O que o Kleber tá colocando aqui? O outro estudo mais básico que você vai ter que saber é o seguinte, tá bom, eu quero trazer o iPhone para cá, esse produto. A Apple vai deixar você trazer. Tem mercado? Quanto que ele vai custar? Ele vai chegar aqui para você? Que preço que você vai colocar ele aqui para poder estar revendendo? Tem mesmo? E qual que é o lote mínimo para você comprar? Então, tudo isso aí você também faz lá e é a dica principal, né? A primeira de todas. Isso, por quê? Porque muitas vezes o pessoal faz o mais difícil, né? Acaba, às vezes, adquirindo, mas não sabe quanto que vai chegar aqui para eles. Então, pode ser que ele tenha algum tipo de surpresa desagradável para não se dizer prejuízo, que até depois é o caso que eu vou contar de um prejuízo que a gente, infelizmente, acabou acompanhando. Então, a primeira coisa é verificar a questão de viabilidade financeira e econômica e depois quais são as regulações, quais são as legislações brasileiras, como você comentou do caso de cosméticos, que esse produto vai ter que atender. Então, quando você trabalha, por exemplo, usando o exemplo do cosmético, você vai ter que, no caso, cadastrar, registrar ou notificar esse produto na Anvisa. Para isso acontecer, você vai ter que ter a AF, que é a autorização de funcionamento do estabelecimento. Para isso acontecer, você vai ter que ter um responsável técnico pela sua empresa junto à Anvisa para conseguir fazer isso. Para você conseguir esses 3 pontos que eu acabei de citar, você vai ter que ter o alvará da vigilância sanitária do município. Então você vê que assim, a questão econômica financeira é muito importante, mas também cumprir com a legislação sanitária do Brasil, porque esse produto que você comentou exige, outros produtos não exigem, ou pode exigir em Metro, Ministério da Agricultura, a Agência Nacional do Petróleo, pode ter outras regulações. E depois, no caso, você vai fazer todo um cronograma detalhado de qual mix de produtos que você vai trazer, qual que esse cronograma vai estabelecer prazos, quantidades,
qual que é o que você almeja, como que vai ser a curva ABC de venda no Brasil, para estar sempre repondo esse estoque, porque às vezes a pessoa pensa na primeira importação, mas ela não pensa na segunda e na terceira, que você vai ter que ter capital suficiente, seja o capital próprio ou até mesmo de terceiros ou até mesmo de banco, mas para você estar repondo esse estoque e suprindo o seu cliente no mercado interno, que tem tudo isso, vem de encontro com a questão de fortalecimento de marca e tudo mais, porque não adianta você trazer aquilo temporariamente e depois não conseguir atender o mercado. Não, e sem contar, essa dica que você deu é sensacional, porque muitas vezes o cara vai lá e só fica nas prateleiras, vai lá, fica tudo louco só nessa parte, e esquece que cosmético pode ser uma dor de cabeça do caramba, e ele tem lá, por exemplo, um guardanapo, ou uma outra coisa diferente, um papel, ou sei lá, ou um A4, ou uma coisa que é mais simples, que ele não vai precisar tanto. Ou senão ele ainda cai num outro erro, que é um outro tipo de regulamentação que tem. Por exemplo, ele pega lá um brinquedo de criança, vai ter que ter em metro, vai ter que ter tudo isso, que é uma outra área também, bem. Então, assim, ele tá com essa assessoria, tá com esse entendimento que não é só chegar lá, vou pegar e vou trazer para cá, ter todo esse estudo aí. E hoje, se você fosse pensar, tô começando alguma coisa, tô querendo empreender nessa área de importação e exportação. Independente mesmo, igual você colocou agora, né, do cara do baixo aí, que você colocou ali, qual que você acha que o empresário que tá ali, poxa, ele acabou, ou nem empresário, ele saiu ali de um emprego, alguma coisa, ele tá querendo vir empreender, o que você acredita que é mais fácil hoje? Importar ou exportar para ele ter uma atividade financeira? Se ele quiser entrar nessa área, fala, poxa, eu vou importar um produto e vender aqui, ou eu vou fabricar alguma coisa, ou até pegar algo daqui, exportar. Qual que era a dica que você daria? Com certeza a parte da importação ela é muito mais fácil, né? Porque com o advento da tecnologia, Kleisler, você pode muito bem, por exemplo, importar essa xícara de café numa certa quantidade e colocar nos marketplaces para vender no Brasil. A parte, por exemplo, de armazenagem, você pode terceirizar com armazéns gerais, centros de distribuição que já fazem isso, que nós temos toda uma infraestrutura no Brasil, principalmente aqui na região de São Paulo e também na região de Itajaí, de armazéns especializados em fazer o que a gente chama de picking and packing, que é o quê? Receber a mercadoria lá de fora, você tem a sua plataforma vendendo nos marketplaces e a partir do momento que cada venda acontece, eles mesmos fazem o disparo. Ou seja, você do seu próprio escritório, seja um escritório próprio, até mesmo de um cowork ou trabalhando de home office, consegue ter acesso a essa área virtual e vender a nível nacional. Então, só para você ter uma ideia, na época da pandemia, um dos produtos que mais foi vendido foi cadeira de escritório. O que a gente trouxe de cadeira de escritório, containers dentro dessa distribuição que eu comentei contigo, entendeu? Estilo um dropshipping que o pessoal fala ou não? É diferente? Porque o dropshipping é aquele mercado, para quem não entende muito, que você tem um fornecedor lá fora, você compra dele lá e ele que vai fazer a entrega, ou não, é diferente? Esse aqui que você está falando, ele já tem um produto aqui. Isso, já tem um produto nacionalizado no Brasil. Então, até a gente usando o exemplo que eu comentei aí da xícara, e um movimento que está acontecendo bastante, que é importante a nossa audiência saber, é que assim, hoje tem muitos executivos, mas muitos mesmo, hein? Executivos de multinacionais, de grandes empresas no Brasil, que o cara, vamos dizer que ele é um C-level lá, tá? E o que acaba acontecendo? Ele começa a enxergar no médio e longo prazo que a carreira dele também tem uma certa estagnação e em determinado momento ele também quer tirar um pouco o pé de ficar sempre como executivo. Então, em paralelo, Kleisler, ele abre uma importadora, um CNPJ, em paralelo ele coloca a esposa ou contrata um funcionário para tocar essa importadora para ele, enquanto isso ele com o salário, com toda a bonificação que ele tem lá como executivo, vai subsidiando essa importadora dele. Então, um exemplo de um cliente daqui de São Paulo, que ele trabalha nessas gigantes aí de auditoria, e ele abriu uma importadora de peças de bicicleta. Só que ele traz peças de bicicletas bem específico. Então, o que ele fez? Então, constituiu o CNPJ, fizemos a habilitação no radar Syscomex, ele identificou os fornecedores na China, fizemos o estudo de viabilidade, como eu já comentei, verificamos a regulamentação para ele comercializar no mercado interno. Hoje ele traz da China lotes pequenos, Kleisler, tudo marítimo, mais consolidado, 2, 3 pallets, porque as peças que ele trabalha dentro de uma caixa vem uma quantidade interessante. Ele tem todos esses itens cadastrados na Amazon, no Magazine Luiza, no próprio Mercado Livre, na Shopee, etc. e tal. Chega aqui, a gente nacionaliza, leva até o armazém geral que ele contratou, que é terceirizado,
e a cada venda que acontece, eles fazem o disparo. Mas, ao mesmo tempo, ele está agora estabelecendo representantes comerciais no Brasil para ir nas próprias lojas de bicicletas, nas bicicletarias, vamos dizer assim, e fazer a venda corpo a corpo. Então, ele está com 2 canais de venda, né? Na parte digital e na parte física mesmo, de fato, com um representante comercial. Então, conforme o negócio dele vai amadurecendo, vai crescendo, logicamente que daí ele pode injetar até mais capital, a depender da venda, do markup que ele está trabalhando e tudo mais, e eventualmente quando ele sair de executivo dessa empresa, ele vai poder tocar o próprio negócio dele. Então, assim, isso tem acontecido muito, porque, de fato, né, a importação está cada vez mais facilitada. Hoje você consegue tirar habilitação por meio ali do ECAC, do Portal Único Siscomex de maneira facilitada. Hoje você pode ter os recursos próprios ou também utilizar de financiamentos de importação. Para você constituir a empresa está cada vez mais fácil. Essa terceirização da armazenagem, se você não quiser, por exemplo, trabalhar com armazém geral, você pode pegar, igual aqui em São Paulo tem esses good storage, né? Essas empresas de storage, bem que eles podiam patrocinar aqui seu podcast, que você pode armazenar lá e você contrata pela metragem cúbica, Cleisler. Então, assim, está cada vez mais fácil, entendeu? Logicamente que todo negócio tem uma curva de amadurecimento e tal e tudo mais, mas assim, está cada vez mais acessível. Então, para quem está nos assistindo, a maneira mais fácil de você fazer mais dinheiro, mais fácil seria, de fato, por meio da importação. E aí, ó, a gente tem assunto aqui, com certeza vou ter que chamar o Kleber para mais um, para a gente poder falar muito aí sobre isso. Para o pessoal te achar, Kleber, aonde que vai, qual que é o melhor canal para poder conversar contigo, tal, aonde que ele te acha, onde que acha sua empresa, fala para a gente até, claro que vai deixar aqui embaixo, mas fala para o pessoal como que ele consegue achar aí o Kleber Fontes, né? Colocar no Google já vai achar os livros, mas como que ele consegue te contratar e qual que é o primeiro produto da sua esteira também para o pessoal que está aí entender. Então, no caso, o que eu sugiro para a audiência eu tenho um canal no YouTube que é Kleber Fontes Inteligência e Estratégia Aduaneira, como eu comentei, a marca registrada aqui pelo próprio Cleisler, pela empresa dele. Então, lá no canal do YouTube tem todo o conhecimento, tem quase 300 vídeos já lá que eu explico sobre importação e exportação, sobre diversos temas. Mas eu também estou no Instagram, Kleber com K.Fontes, tudo junto no Instagram. Ou também você pode me encontrar pelo próprio LinkedIn. Em todos essas mídias sociais citadas, tem o meu telefone lá, meu WhatsApp, que você pode me chamar. Eu mesmo faço esse atendimento inicial e depois compartilho com a minha equipe para que a gente possa te atender da melhor maneira possível. E a primeira situação, né, do meu primeiro produto na esteira, como o Cleisler comentou ali, eu tenho e-books também, além dos livros, mas também nós temos consultoria e assessorias específicas. Nós temos mentorias que eu faço específico para você. Eu estabeleço com você um escopo do que vai englobar aquela mentoria e vou te entregar aquilo ipsis literis para que você possa seguir em frente de uma maneira mais consolidada e sem nenhum tipo de surpresa desagradável, como eu citei aqui. E Kleber, já te agradecendo e falando também, assim, muitas vezes você vai buscar muito júnior no mercado, que é o que eu sempre falo, que está pronto. E outra coisa, o detalhe que o Kleber tem maior aqui é o seguinte, o que era das indústrias grandes, que era só o acesso que tinha essas multinacionais gigantes, que era caríssimo, que era aquilo lá, ele é focado em atender mais o pequenas e médias empresas. Então, você que está aí começando e já tem as dicas dele, aí tem o canal para você ficar entendendo um pouco mais lá. Chama, é ele mesmo que atende lá, que você vai ser super bem atendido, igual a gente é também. A gente é cliente dele, ele é cliente do nosso escritório. Então, muitas coisas a gente tem ali junto, né, que a gente até indica. E você que é cliente meu, tá aí. Com certeza o Kleber vai te atender, mas também quiser trocar uma ideia comigo e pensar como que ele pode te ajudar cada vez mais, você tem os nossos canais aí e não deixa de me chamar não. Kleber, brigadão, cara, a gente vai ter que marcar outro mesmo, porque vai ter muito assunto ainda. Adorei bater esse papo contigo aqui e obrigado mesmo aí. Tá Eu bom? que agradeço a oportunidade, Cleiton. Obrigado. Obrigadão.